Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje a gente vai trazer o fundo imobiliário de tijolo híbrido, porque ele tanto investe no setor logístico como no setor de lajes corporativas, RBRP11 da RBR Asset. Então a gente vai trazer informações, números para vocês, referentes ao relatório que foi lançado no finzinho do mês passado, no finzinho do mês de agosto. Por isso a gente está trazendo só agora para vocês, do mês de julho, mas que se refere aos dividendos que foram pagos no mês de agosto. Então, começando, a gente vai trazer aquelas informações básicas e para mim importantes que eu trago sempre. Por exemplo, começando com o dividend yield anualizado dos últimos 12 meses, que no caso aqui do RBRP, que foi de 8,4% ao ano. O que seria um yield muito bom se o fundo não estivesse tão descontado. Isso aí, na realidade, dá uma falseada nesse número aí do dividend yield. E dois, se os últimos pagamentos não fossem tão baseados em rendimentos não recorrentes, ou seja, vendas com lucro que o fundo fez. Aí você vai me dizer, mas a maioria dos fundos imobiliários de tijolo tem rendas não recorrentes. E isso é verdade, sim, mas a maioria tem valores não recorrentes nos rendimentos, mas são em valores relativamente baixos. Aqui não, meus amigos. Aqui é praticamente 50% dos rendimentos ou mais são não recorrentes. Se fosse aí uns 10 a 20%, seria mais ou menos ok. Fundos como o HGLG, para quem não sabe, HGRU também, entre outros, estou citando só dois, trazem sim nos rendimentos deles valores não recorrentes. Praticamente todos os fundos de tijolos, os tops, têm não recorrentes. Porque se fosse trazer só valores dos rendimentos dos aluguéis, por exemplo, normalmente seriam valores baixos. Faz parte desse retorno que eles trazem para a gente, essa questão dos não recorrentes. Mas aqui é exagerado. Então aqui temos dois problemas. Primeiro problema, o fundo traz um valor de rendimento não recorrente alto. Segundo, tem esse problema da cota estar amassada e dá uma falseada nesse dividend yield dos últimos 12 meses, que, como eu falei para vocês, foi 8,40. Mas o P sobre VP dele atualmente é 0,74. Ou seja, o fundo está com 26% de desconto. E se a gente fizer aquele ajuste que eu gosto de fazer sempre, que é trazer o valor da cota de mercado para o valor da cota patrimonial, o dividend yield anualizado dele seria de apenas 6,2%. Ou seja, o que já era ruim ficaria pior ainda. 6,2%, meus amigos. Para mim, é praticamente um yield inaceitável, se você for considerar esse ajuste. Mas tem uma coisa boa. Como é 26% de desconto, meus amigos, é 26% de desconto. Se o fundo der uma ajeitada e começar a trazer dividendos, principalmente não recorrentes, mais fortes, e até aumentar o patamar de distribuição dele, em breve a gente pode conseguir, para quem entrar no fundo com esse desconto tão bom, ter um ganho de capital. Então, nesse sentido, eu acho que esse fundo aqui é muito bom. Então, essa aqui é a minha opinião, mas lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra, de nenhum fundo imobiliário, nenhum FIAGRO, nenhum FIINFRA, nenhuma ação. Somente você pode decidir se é bom ou não colocar esse fundo imobiliário na sua carteira. Você vai estudar, ver esses números que eu estou passando, essas informações que eu estou passando, e aí sim você decide se vale ou não a pena colocar na sua carteira. O último dividendo distribuído por ele foi de 55 centavos, o que dá um yield do mês de 1%. O que seria um yield muito bom, considerando que ele é um fundo de tijolo. Mas exatamente esse 1% é exatamente porque a cota está muito amassada. Se fizesse aquele ajuste que eu gosto de fazer sempre, para esse yield do mês, por exemplo, o valor do yield seria 0,70. E 0,70 ainda é um yield ok para fundo de tijolo. Apesar dos melhores, dos mais tops, quando eu falo tops, nem sempre é o fundo imobiliário como um todo, mas sim o yield. Nesse caso eu estou falando do yield. Os que têm o yield mais top de tijolo trazem yields entre 0,80 e 0,85, mas atualmente vários trazem 0,70 ou até menos. Por exemplo, o HGLG, que é um dos mais top, como fundo da nossa bolsa, não tem um yield muito bom. Por exemplo, está na faixa de 0,65. E esse aqui seria 0,70 com um ajuste já. Como eu falei, sem ajuste é 1%. Mas tem que ver a questão do não recorrente que eu falei para vocês. Por exemplo, ele pagou 55 centavos esse mês. Mas desses 55 centavos, apenas 25 centavos é recorrente. O resto é não recorrente, de vendas de ativos, de ganho de capital que o fundo está distribuindo para os seus cotistas. Entrando aqui no relatório do mês de julho, como essa é a primeira vez que eu trago esse relatório desse fundo aqui, eu vou trazer algumas informações que eu normalmente só trago no primeiro relatório. Depois, nos próximos vídeos, você vai ter que vir aqui no vídeo anterior para assistir e ver mais detalhes, mais informações. E isso eu normalmente aviso nos vídeos posteriores. Eu digo assim, se você quer saber mais informações, se aprofundar mais no fundo, veja o vídeo anterior. Principalmente esse que é o primeiro vídeo desse fundo imobiliário no canal. Então a gente vê que o fundo teve início na nossa bolsa em março de 2015, ou seja, é um fundo relativamente antigo, tem 9 anos na nossa bolsa já. O administrador
a BRL Trust e a gestora, como eu falei para vocês, é a RBR Asset. O patrimônio líquido atualmente do fundo é 962 milhões, ele está próximo de 1 bilhão. O valor patrimonial da cota é R$ 79,00. O número de cotistas do fundo é bem bom, interessante, mas é porque ele também é um fundo antigo, 93 mil. E o fundo possui uma reserva acumulada de R$ 1,27, mas como eu falei para vocês, eles estão distribuindo boa parte dessa reserva aqui. Por exemplo, se eles continuarem nesse ritmo que eles estão atualmente, essa reserva, se não houver vendas, só dura 4 meses. Ou seja, duraria para a distribuição do mês de setembro, outubro, novembro, dezembro. E em janeiro já acabaria. A quantidade de ativos do fundo em lajes corporativas são 6. A vacância no fundo ainda continua alta, 30%. O grande problema desse fundo a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. E tá aqui o grande problema do fundo. Foi que entre 2020 e 2021, para que momento pior para adquirir um prédio novo? Tá aqui, o River One. O River One é o grande problema do fundo. Esse River One aí é o que traz essa vacância tão alta para o fundo. Então, é o grande problema do fundo. E esse River One também trazia anteriormente uma renda mínima garantida muito boa, que atraía muitos investidores. Tinha essa renda mínima e essa renda mínima fazia com que o fundo distribuísse dividendos bem interessantes e acabou a renda mínima garantida, a distribuição caiu assustadoramente e isso fez com que a maioria dos investidores, cotistas, caíssem fora do fundo e o fundo se desvalorizasse demais. Foi isso que aconteceu com ele. Basicamente foi lá para o final de 2022 que ele começou a desvalorizar muito. E atualmente, já estamos em 2024, já próximo do final do ano e ele ainda não conseguiu zerar essa vacância. Até porque é um processo longo esse de alocação de um prédio totalmente novo. Ele está alugando pouco a pouco e agora está com essa vacância bem reduzida. Mas quando era lá finalzinho de 2022, ele tinha praticamente 100% de vacância nesse River One, que é o principal prédio aqui do fundo. E por isso que afeta tanto os rendimentos do fundo. Então, começamos aqui com um fato subsequente, ou seja, um fato que, apesar do relatório ser de julho, ele traz um fato que aconteceu no mês de agosto. No dia 19 de agosto, o fundo liberou um fato relevante sobre a locação de 4 andares do edifício River One, pelo prazo de 10 anos, uma locação que representa cerca de 29% das lajes corporativas do ativo, resultando em uma ocupação física das lajes de 75%. O impacto da nova locação, em termos de distribuições mensais, é de 5 centavos por cota. Esse valor considera o aluguel após o término de carências e descontos. Com esse contrato de locação, o River One atinge a ocupação total de 84%. Resumo mensal do relatório do mês de julho. Esse início do segundo semestre de 2024 foi o melhor dos últimos anos, com aumento do agendamento de visitas e também solicitação de propostas, além do avanço de negociações para novas alocações do fundo. Então, esse segundo semestre de 2024 está sendo muito bom para o fundo. Tivemos uma distribuição de rendimento de 55 centavos, que eu já falei para vocês, superando os dividendos projetados no guidance dos últimos relatórios. Mas como eu falei, desses 55 centavos, cerca de 25 centavos apenas são de receitas recorrentes, o resto é de não recorrentes. E aí ele cita, o fundo ainda possui um desconto significativo. Eu já falei para vocês, já mostrei que atualmente o fundo se encontra com 26% de desconto. Em relação aos próximos passos, novos ganhos adicionais com venda de ativos. Olha, sempre estou pensando em venda de ativos. E também a redução da vacância do fundo, que é importante, como vocês viram, que reduziu bastante agora com essas novas alocações de vários andares lá do River One. E aí ele cita que nesse mês o fundo avançou em negociações de contrato não somente nas lajes, mas também nas lojas do único prédio com vacância. Estimamos que nos meses subsequentes a distribuição de dividendos fique entre 52 e 54 centavos, ou seja, isso aqui é o guidance do fundo. Atualmente ele está pagando 55 centavos, mas ele já projeta uma distribuição entre 52 centavos e 54 centavos. Aí ele mostra aqui o guidance de distribuição do fundo. Você vê que no começo do ano estava distribuindo apenas 35 centavos, 33, 35. Depois deu uma aumentada. Abril e junho pagou 66, 67 centavos. Caiu agora para 55 e tem essa previsão de guidance aqui entre 52 e 54. Provavelmente nesse mês de setembro ele já pague 52 centavos. Aqui a gente chega na DRE do fundo, aquelas DREs que eu não gosto, falo sempre para vocês, para mim o ideal é que mostre os últimos 12 meses, numa hipótese ruim, 6 meses, na pior das hipóteses, 3 meses, é o que ele faz. Aqui a gente vê que em julho a receita foi altamente impactada com essa receita de venda de imóveis, 16 milhões e meio, meus amigos. Em relação à receita de locação, que é exatamente a receita recorrente do fundo, você vê que os valores são relativamente baixos, varia entre 2 milhões e 700 a 2 milhões e
250 mil. A receita do mês de julho foi 21 milhões, contra 4 milhões e meio, tanto em junho como em maio. E claro que se teve essa receita absurda, tão grande assim, o resultado no mês de julho também foi o maior de todos, 20 milhões e 300 mil, contra apenas 2 milhões e 400 em junho e apenas 3 milhões e 300. Com isso, ele aumentou a reserva dele atualmente agora é 15 milhões, e anteriormente estava apenas 1 milhão e 807 milhões e meio. Você vê que ele estava consumindo reserva para aumentar esses rendimentos que a gente viu anteriormente, que no mês de julho agora foi 55 centavos, mas nos meses anteriores estava sendo na faixa de 60 e poucos centavos. Você vê que ele consumiu 4 milhões e 700 de reserva em maio e 5 milhões e 700 de reserva em junho. E como ele teve um resultado, ou seja, um lucro muito grande nesse mês, ele colocou 13 milhões em reserva e aumentou a reserva para 15 milhões e meio praticamente. Tava apenas 1 milhão e 800, agora passou a ser 15 milhões e meio. E você vê que os rendimentos distribuídos nos meses de junho e maio, como eu mostrei para vocês, foi maior, 8 milhões e 40 mil em maio e 8 milhões e praticamente 8 milhões e 200 em junho, porque estava naquela faixa de 60 e poucos centavos, e agora que caiu para 55, ele distribuiu cerca de 6 milhões e 700 mil. Nesse gráfico aqui ele mostra as alocações do fundo, os percentuais em relação às estratégias. É um gráfico interessante. A estratégia core, a estratégia tática, tem a estratégia de liquidez e a estratégia de desenvolvimento. Então, na estratégia core, que é a principal dele, 43% dos recursos do fundo, dos investimentos do fundo, estão aplicados no River One, ou seja, praticamente metade do fundo é River One. E como ele tem a vacância alta que a gente sabe, é por isso que o fundo está trazendo receitas tão baixas. E cerca de 17% do fundo também está alocado aqui no RBRL. Ele ainda possui o edifício Celebration, que é 10% do fundo. Aqui você vê que se você somar a alocação no River One com o RBRL, já dá 60% da carteira do fundo. Se você somar que ele tem investido no Celebration, já vai para 70%. Aí no Delta, 77%. No edifício Venezuela, 80%. E nesses últimos dois menores, Torre Sul e Castelo Branco, mais 3%, teríamos cerca de 83% do patrimônio líquido do fundo está atrelado na estratégia core. Os outros 17% do fundo estão investidos na estratégia tática, liquidez e desenvolvimento. Na tática tem 1% no XPLG, mais 0,4% em outros fundos imobiliários, tão pouco no TEP, que ele coloca 0%, e 0,6% no TRNT. Quase 12% do fundo está na estratégia de liquidez e muito pouco no KNCR, que fica 0%. E tem cerca de 3,7%, praticamente 4% do fundo ainda na estratégia de desenvolvimento. Aqui a gente vê as 6 lajes corporativos que o fundo possui. Tá aqui o edifício River One, o Castelo Branco, o Delta Plaza, o Semário Garneiro, Torre Sul, o Celebration e o Venezuela. E aqui temos os investimentos em galpões logísticos, que a gente já viu que é via RBRL. 5 galpões logísticos, o WTRBR Log, o Galpão Extrema 1, o Galpão Extrema 2, o Galpão Hortolândia 1 e o Galpão Hortolândia 2. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Agora é mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos a meta e for possível, a gente no final desse mês de setembro, a gente já traz a leitura do relatório do mês de agosto. Se não, no iniciozinho do mês que vem. Mas para isso a gente precisa primeiro bater essa meta de 500 views. E aqui embaixo, meus amigos, tem mais um conteúdo, mais um vídeo para você acompanhar o nosso canal. Assista ele também. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!